Então, qual é a solução de Proclo para o dilema da providência e da transcendência? Ele quer dizer que o divino é transcendente, como Aristóteles assegurou, mas que ele também exerce uma providência, exerce um governo sobre o mundo, como os estoicos argumentaram. As duas bases para a solução deles são as seguintes. A primeira é uma que já vimos, que a união é idêntica ao valor, né? E a união em si e o valor em si são a mesma coisa e é algo completamente simples. Isso distingue da razão, né? A razão tem uma multiplicidade de ideias, tem uma multiplicidade, uma distinção entre si, entre o conhecimento que ele tem e o conhecimento que ele dá, e isso torna ele distinto do primeiro princípio, e torna ele não simples, e por isso ele não pode ser idêntico ao primeiro princípio. Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é reconhecer que, na verdade, a razão não é o divino. A razão é algo subordinado ao divino, né? O divino é a união, é o valor, e os deuses são os valores, são as uniões independentes, né? Então, o segundo passo, então, é reconhecer que tem uma pluralidade de deuses, de valores, e a cada tipo de valor está subordinado a um tipo de razão, né? Não há apenas um único modo de organizar o mundo para obter valor, para obter o bem. Na realidade, cada tipo de valor, cada valor está associado a um certo tipo de razão, uma certa organização do mundo. Há, sim, uma harmonia, uma concordância entre esses vários tipos de razão, mas nem por isso deixam de ser vários. E, na verdade, é algo novo em Plotino, o chamado fundador do neoplatonismo, e também em Proclo, que agora ele usa nous, num sentido metafísico, no plural. Ele não fala apenas de nous, rei do mundo, ele fala de vários noes. Isso é um aspecto muito importante de Proclo, muito interessante, que dá para pensar sobre a multiplicidade de metafísicas e visões de mundo do qual se fala hoje, mas a gente não vai poder entrar nisso nesse vídeo. Nós estamos agora tentando entender, então, como é que os deuses, enquanto valores, podem ser tanto transcendentes quanto exercer providência, pronoia. Que eles sejam transcendentes, nós já entendemos pelo estatuto deles como uniões ou valores absolutos. Eles são independentes de qualquer outra coisa. E por isso também eles são imutáveis, eles não estão submetidos ao tempo, eles não estão submetidos a nenhuma essência, né? Na realidade, as essências estão no domínio da razão, né? Que conhece as essências e as organiza. Então, eles são valores. Agora, como que dizer que os deuses são valores nos permite sair do problema da transcendência e da pronoia? Então, voltamos à comparação com Aristóteles e os estoicos. Em Aristóteles, Deus é uma causa final. Ele é a coisa amada pelos céus e assim, vicariosamente, ele gera ordem na terra. Nos estoicos, o Deus é causa eficiente. Ele é o artesão que está presente em todas as coisas, lhes dando forma. Para Proclo, os deuses são valores. O que isso quer dizer? Como eles são valores, a sua atividade é tornar outras coisas valiosas. E então eles estabelecem o que é bom, o que é valioso. E como a razão é o conhecimento que guia as coisas e os ordena para que sejam boas, a razão é dependente dele. Ao contrário de Aristóteles, os deuses de Proclo realmente fazem alguma coisa. Pela sua eliminação, outras coisas se tornam boas. Mas, ao contrário dos estoicos, a atividade deles não é uma atividade de ordenação, não é uma atividade racional que precisa de um material anterior. Não, é algo que antecede a razão, é algo que estabelece os valores de acordo com os quais a razão vai se guiar e que a razão vai tentar impor ou implantar ou descobrir dentro da matéria. Assim, Proclo pode dizer que os deuses são ativos no mundo,
fazem bem, fazem as coisas boas, mas é uma atividade que é anterior à razão e que não requer uma matéria. Por isso também ele chega à nova ideia de prônoia dele. Não é mais o pensamento anterior, mas a coisa que é anterior ao pensamento. O que é anterior ao pensamento? O que é anterior à razão? Se a razão é a sabedoria que guia a vida de uma pessoa para que ela atinja o bem, o que é anterior a isso é estabelecer o que é o bem.